Oi, seus lindos, como estão? Oi, seus lindos, tudo bem por aí? Vamos começar mais um Fazendo Erros e Acertos. Essa semana, vou me gabar, nós fizemos assim, noxo. Essa semana foi uma semana boa, foi uma semana meio truncada, porém as operações foram boas, muito boas essa semana. Eu vou começar a mostrar para vocês o gráfico anal. Vocês lembram dessa nossa lateralidade? Ah, vamos lá, para as marcações importantes. Nós marcamos a lateralidade, tá? Que foi esse aqui. Marcamos um tribo de duas. Quando ele veio aqui, a média de duas, fez marco esse martelinho maravilhoso. E isso aqui dá projeções para pontos de briga, de parada, tá? Então, quero que vocês anotem esses dois pontos, okay, que nós vamos vir falando sobre eles. Para vocês verem como é que foi essa semana, veio buscar o 100% de lateralidade, tá? Então, tá lá. Finalmente ele perdeu essa lateralidade. Fazia dias, muitos dias que ele estava preso nesse quadradão aí. E agora finalmente ele tomou um rumo. A gente está trabalhando com as 14 a 18, é isso? É isso. 8 e vamos começar o dia com a máxima e a mínima da sexta-feira, foi dia 11, tá? Então, o que ele fez na sexta-feira? Ele deixou a máxima e a mínima do dia, a mínima do dia junto com a mínima da semana, ok? E aí vou chamar a atenção de vocês para o ponto 61, que era aquele ponto martelinho. Olha como ele respeitou esse ponto. Se vocês olharem, ele ainda brigou lá novamente, tá? Então, importante. Na segunda-feira, a gente estava esperando ver o que fazer aqui. Mínima diária e mínima da semana é região liga, ainda mais junto com o 61, a pernada do semanal, certo? E aí o que ele fez? Ele abriu bem forte para baixo, né? Negativo, bem negativo, e aí fez um range, teoricamente, quando é um ponto. 1.000 pontos. Então, quando ele vem com 1.000 pontos, a gente não gosta de chamar de range, tá? Vai desenhar ele aqui, gostamos de assim. É de range do dia. Ele pode ser um range, porém não é um range do dia. E ele é um range para balizar a gente para saídas e para entradas, mas tem que tomar muito cuidado. Ele fez essa lateralidade, fez que ia, não foi, e voltou dentro do. Quando ele faz esse candle aqui, ele não perde fundo e nem ganha topo, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas deixou um. Na segunda-feira, a gente estava com uma mentalidade, depois que ele abriu com essa força para baixo, de que a gente só ia vender o índice se ele fechasse um candle bonito abaixo da mínima anterior, abaixo da mínima semanal. Então, em tempos maiores, principalmente. Então, essa foi a nossa mentalidade para segunda-feira. Em nenhum momento a gente pensou em vender nessa baguncite. Exato. Daí, ó, ele deixou esse triângulo. Quando ele perdeu, ele já tinha perdido aqui uma vez teoricamente o range. E aí, quando ele veio aqui e deixou esse padrão aqui, né? Eu coloquei uma venda aqui embaixo. Eu também. Né?
Tô aqui, essa região aqui, fechou esse pedacinho. Já tinha perdido as mínimas aqui, entrado, e aqui fechou para fora. Nada mais, nada menos ele fez foi um PEC rompimento. Concordo? Ó, eu vou até botar o triângulo para meio. Certo? PEC pré-rompimento. Então, eu acreditei que ele poderia ir para baixo. Então, nada. Tá? Eu geralmente posiciono a entrada, a Fabi gosta de bater no fechamento. A nossa saída foi no 100%. Eu saí total no 100%, acho que você ainda segurou. 100% desse range aqui, tá? Que tem no pavio. Segurei mais um pouquinho, mas eu vou mostrar para vocês. Essa saída foi a quebra desse movimento aqui me dá exatamente 161, região de 100%. Então era uma região forte de briga e a gente não ia ficar esperando que ele fizesse outra coisa que não a reação. O que acontece? Quando ele ele me dá a parcial, eu geralmente coloco no ponto de entrada, e aí foi exatamente onde ele me tirou. Antes do prato. Foram poucos, né? A maior parte eu despejei aqui. E a gente também não pode ficar logo numa segunda-feira querendo se ficar eternamente. Eu não tinha. Tinha mais uma confluência, que agora eu também nem sei mais o que era. Acho que não era isso, não. Era um 261 que tinha aí, mas eu não lembro mais o que era. Uma aqui também, mas eu realmente lembro, não sei. Era esse. Enfim. Fez uma boa operação. Acho que deu 700 pontos. Entrou antes, né, amiga? Entrei antes, eu bati no 15. Ó, a Fabi pegou 700 pontos, eu peguei 500, tá? Então, foi uma segunda-feira bem ok, digamos assim. Vocês pararem para pensar, bem chatinha, né? Deu uma andada, mas olha que chatice. Passou. A gente fez uma operação boa, desligou tudo e só pensou em operar na terça-feira, para a gente não estragar a boa operação que a gente tinha feito. E foi descansar, viver a nossa vida. E fez na terça-feira. Então, na terça-feira a gente já pode a máxima e a mínima marcada. A terça-feira, a gente já viu que ele estava. Detalhe: terça-feira foi rolagem, né, gente? Foi rolagem de índice, troca de contrato, onde o pessoal que está posicionado num contrato tem que fazer dele, ou seja, com venda. Né? Quem está posicionado em compra vende, quem está vendido tem que comprar. Então, na terça-feira, ele abriu um 100%. Aí eu vou chamar a atenção de vocês mais uma vez. Daquele renjão lateral que a gente tinha aqui. Do semanal. Semanal, exatamente. 100%.
Então, óbvio que ele vai reagir, né? Mas, como era a rolagem, tipo, né? Eu meio que fiquei com medo de fazer qualquer coisa, porque os nossos loss, eu pelo menos, que foram bem grandes. Hein? A gente tinha até prometido não operar mais nesses dias, a gente tá operando, tá? Na terça eu não operei, mas eu vi a operação da Mari e foi realmente muito boa. O que aconteceu na terça-feira? Nós fizemos uma retração. Ele deixou 23% junto à média de 200. Com a mínima semanal. Com a mínima semanal. Com o 61 do possível range, que foi gigantesco, né, gente? Então, era uma região muito forte. Eu fiz sem pensar, bati vendida aqui. Aí que eu bati vendida aqui, o que eu fiz? Tracei a projeção desse aqui. Beleza? Coloquei o meu stop aqui. Pouquinho! Mas assim, pouquinho, acho que não foi nem meio ponto para baixo. Aqui. O que ele fez? Ele veio, desceu, e eu feliz da vida, porque já estava fazendo 500 pontos. Minha primeira parcial geralmente é com 500 pontos. O que ele fez? Ele bateu na minha parcial, não executou e subiu. Só que qual que é o problema? Quando ele fez isso, eu falei, eu não vou deixar voltar. E coloquei no preço de entrada. Aí olha o que o Belezura fez. Veio aqui, me lambeu, deu minha parcial e deu minha final. Né? Mas aí eu já estava fora do mercado, porque eu não gosto disso acontece. Eu acabo ficando com raiva, né, do bonitão aí, e posso fazer alguma besteira. Tá? Mas as operações de terça foram essas. Ou seja, eu vou colocar no bolso 15 pontos. Mas chegou a operação aqui, fez parcial, segurou, ó, uma parcial aqui, né? E a outra parcial aqui foram 1.600 pontos. 261, tá aquela estrelinha. E no fim do dia ele veio buscar o alvo dele, que era o meu alvo de 1.500 pontos. Olha, Na gente. terça-feira eu até falei para a Mayra, nossa, será que ele vai descer em A pela estrelinha que ele deixou? Aí acabou que voltou tudo e tirou a Mayra da operação. E no fim do dia, no último candle do dia, veio buscar o nosso pontinho. Olha, pessoal, quando acontece isso, eu vou dizer para vocês que na hora que acontece eu fico muito chateada. Mas depois passa, porque é um dia que eu não tive nem gain nem loss, né? Eu fiquei praticamente no 0 a 0, então 0 a 0 também é um gain, a gente pode falar, né? É 0 a 0 no positivo, tá bom? Tá no positivo, né? Então é muito bom pra gente. Vou falar para vocês agora da quarta-feira. Quarta-feira, incrivelmente, a gente fez uma compra no índice. Ele já abriu com um gapinho de alta e a gente estava esperando realmente que ele tivesse uma reação para compra. Então a gente ficou só esperando dar o gatilho para a gente comprar. Acho que eu tinha até traçado uma retração para acompanhar onde seriam os pontos de briga dele. Então ele brigou no 50, no 38 e no 23 ele deixou esse pavio, deixou esse padrão lindo. E é um padrão que a gente gosta, porque ele violou o range algumas vezes, não deu continuidade na queda, a gente já imaginava que ele fosse subir. Me deixa esse padrão, esse martelo, um volume alto, até então o maior volume do dia, e fechou acima da VWAP. O que a gente fez? Nem só um martelinho, né? Deixou uma lateralidade, e esse martelinho veio rompendo essa lateralidade. A gente teve mais certeza ainda da operação que a gente queria fazer. Assim, a lateralidade que a gente tinha traçado. E quando esse martelo rompeu tudo, a gente comprou, a gente não teve dúvida. E nós, para achar as confluências para a saída, nós projetamos o martelo para cima e nós projetamos o range do dia para cima. Olha que confluência linda. Mínima mensal
100% do range do dia, 261 do martelinho. Ponto de saída? Total. A gente fez até parcial no 61. Eu não estava em casa, eu saí total no 161. E Mayra levou a operação até lá em cima. Então foi um dia tranquilo, não deu calor. Em 15 minutos eu fiz a operação total, a minha total, a Mayra ainda demorou um pouquinho mais. Deu aí um total de 500 pontos, deu 480 pontos, que eu não saí com 500. E o da Mayra deu aí 900 pontos. Então foi um dia legal. Foi um dia, não vou dizer direcional, porque ele subiu pouco, mas foi um dia mais tranquilo de se operar. E para quem não... Quem quis pegar uma venda depois ali, deu uma olhadinha que ele lateralizou também. Aí ele perdeu e lateralizou de novo. Né? Ele fez 2 lateralizações que, para quem quisesse pegar, poderia ter pego também uma venda. Né? No nosso caso, a gente não fez venda porque a gente está por satisfeita com uma operação bem feita. Olha que lindo a projeção. A gente tinha imaginado um oco, né, nesse dia, não foi? Esse dia que a gente desenhou um oco? Foi. Sei lá o que a gente fez, que a gente traçou o oco que a gente fez. A gente imaginou um ombro, uma cabeça e o outro ombro aqui. E a hora que ele perdeu, a gente projetou. E olha onde veio o 261. Caprichosamente cravou o 261. Então foi um dia técnico. Quarta-feira foi um dia técnico. Foi um dia bonito, foi um dia tranquilo de se operar. Na quinta-feira, a gente estava esperando uma venda. E eu vou transportar o rangezinho para cá, que foi praticamente igual. Gente, vocês vão perceber que a Fabi não... Então, se vocês escutarem ela falar quinta sendo quinta, é porque ela tem um certo ranço com a quinta. Eu tenho um certo ranço com quinta-feira, é uma coisa minha. Eu acho que quinta-feira predomina um alargamento, e nessa quinta não foi diferente. Quinta sendo quinta mais uma vez. Olha só, olha que alargamento perfeito. Eu não sei o que acontece com o gráfico, que de quinta-feira ele sempre faz. Sempre é uma palavra muito forte, mas a gente tem visto bastante quintas-feiras com alargamento, e não é de agora. Então, como a gente estava esperando uma venda, a gente ficou esperando. A gente foi entrar em operação, era 11 horas da manhã. 5 para as 11 era. Porque ele abriu com um candle de indecisão e ele trabalhou dentro desse candle por horas. Ele ficou mais de 2 horas trabalhando dentro desse range. Dentro desse candle, do mesmo candle de abertura de 5 minutos. Ele tentou perder uma, tentou perder 2, tentou romper uma, tentou romper 2, não ultrapassou a média de 200, isso já foi uma preparação para a gente entrar na nossa venda. E o que a gente fez? A hora que ele veio, perdeu o range, voltou para retestar, a gente colocou aqui. Essa vez eu posicionei a venda também. Eu sabia que quando o ativo está enrolado, é experiência de gráfico isso. E ele faz essa troquinha de polaridade, o próximo candle ele vai direto. Por isso que eu também deixei posicionado assim como a Mayra deixou. Então a nossa venda estava exatamente aqui, abaixo desse candle. Aqui acho que estava a nossa venda, né? Que era abaixo dos fundinhos. Então, ele fez a lateralidadezinha ali também, né? Daí a gente logo abaixo dela. Exatamente. Então a gente posicionou exatamente aqui a venda. E o nosso stop esse dia não estava muito alto, ele estava aqui em cima. E quando ele veio com força total. Força total. E respeitou tudo que a gente estava precisando, que era o range do dia. Então foi a parcial no 100%, com o fecha gap aqui, que tinha um gapão, né, aberto. E a final foi no 161, junto com a mínima do dia anterior. Detalhe, né, pessoal, que eu vou dedurar. A gente geralmente sai na entrada do fechamento do gap, sai com a mão, e eu tenho certeza que eu já devo ter falado isso no vídeo, eu simplesmente comi mosca, sei lá o que eu fiz, olhei pra cima, a Fabi falou, eu saí. Saí, fechou porque gap. Porque fechou gap. E eu não sei porque eu não tinha colocado uma parcial lá.
Daí o que eu fiz? Tive que rezar para que ele só fizesse uma mini lateralidade, não me tirasse, né? Para eu poder conseguir fazer uma parcial. E realmente foi o que ele fez. Tá? Mas, gente, se atentem. Fechamento de gap é ponto de reação. E pode olhar. Ele não reagiu muito, mas ele reagiu. Olha lá, ele deixou um pavio. Ele ensaiou falar, olha, vou para cima. Né? Então, se liguem nesses pontos. E no fim do dia ele até veio buscar o 261 do range, mas a gente já não estava mais em operação. A gente deu meio-dia, a gente já estava fora esse dia. E foi mais uma quinta-feira de alargamento, porém uma quinta-feira feliz. Quantos pontos deu na sua quinta-feira rançosa, por favor? Até eu fechar, deu 500 pontos, 400 e poucos pontos. E eu ainda levei até o paviozinho ali do fundo, que eu levei em conta. Você trouxe aqui, né? A sua deu 630. Um pouquinho, deu... isso, 630 pontos. A minha deu 450, não foi muito, mas para uma quinta-feira tá muito bom. Sexta-feira foi um dia bonito, sexta-feira. Eu tô até com as marcações aqui ainda, que eu nem mexi no gráfico. Olha que legal, como ele tá respeitando o mesmo range essa semana durante a semana. Praticamente o mesmo tamanho de range. A gente estava esperando uma compra sexta-feira. Incrivelmente, a segunda compra da semana, sexta-feira. E a gente tinha CLT, que está em branco, que ela vem... Nossa, ela é muito, muito antiga, a CLT. Ela vem de março. Então, a gente estava esperando que realmente ele não fosse passar direto desse ponto. Ele estava precisando reagir, ele estava longe da média de 200. Então, a gente estava esperando uma compra. E como ele abriu já com candle negativo, ele tentou romper uma vez, não conseguiu. Tracei o range do dia para baixo, 61 do range, e a primeira movimentação que a gente comeu bola também podia ter vendido e a gente dormiu, que foi essa movimentaçãozinha aqui, desses dois candles. Então a gente tinha uma confluência bem legal no 61 do range, com 161 dessa projeção, que, querendo ou não, tinha dado uns pontinhos nada desprezíveis. 300, 330 pontos. Para começar o dia tá bom, mas a gente prefere pegar uma operação mais certeira. Mais longa, né? Mais longa. Certeira essa foi também, mas a gente prefere operações mais longas. Então a gente tinha isso aqui traçado, e nos 15 minutos ele fez um padrãozinho legal. Fez esse padrão nos 15, e a minha entrada foi pelo 5, a da Mayra foi pelo 15. Mayra posicionou a entrada e eu fiquei esperando porque eu ia bater mercado. Então, a entrada foi exatamente aqui, nesse candle, de 10,25. O candle fechou, eu bati. E a Mayra posicionou, ela entrou 5 pontos mais para cima. E foi lindo sexta-feira. Porque ele foi de uma vez. Ele não deu calor. Ele simplesmente foi. Ele lateralizou. Bem bonitinho aqui. Aqui, nesse. Fez a caixinha, rompeu e foi buscar os alvos. A gente tinha alvo para cima, 100%, exatamente onde ele brigou. 161, com média de 200, era a saída ideal. Acho que foi até onde a Mayra saiu. Foi, porque, se eu não me engano, aí é o 261 do martelinho do Kim. Veremos. Mais confluências para nós. Exatamente aí, 261 do martelinho do 15. Olha que região bonita. Gente, 261 do martelinho do Kim, com média de 200. Você acha que é operação para ficar segurando ainda? Na sexta-feira a gente fez bastante ponto. Eu peguei daqui, eu saí no 100% com 61. Peguei 600 pontos. E a Mayra saiu lá em cima. Não deu 1.000, né? Não, deu 950, eu acho. Deu 950. Mas tá bom, tá muito bom. Foi uma semana que o ativo não andou muito. E na sexta-feira até teria dado uma vendinha a hora que ele perdeu essa lateralidade um pouquinho maior. Mas de sexta-feira a gente não quer ficar presa no gráfico. Você traçar uma LT ali, amiga, na sexta-feira, só para área da assim?
ele fez ali um molezinho, né? Aqui. Não, é mais pra lá. Perto do martelinho do 5, lá em cima. Aqui? Aí. Quem seria grave? Ele já estava num ponto de exaustão. E ia ser difícil ele passar direto desse ponto. Então, por isso que a gente saiu exatamente aí. E quem não pegou a subida poderia até arriscar uma venda. Foi uma venda mais lenta, mas deu aí 500 pontos. Nada desprezível. Nada, até o topo do range, ó. 500 pontos até o topo do range. Então foi isso. Nossa semana foi essa. Foram poucas operações durante a semana, porém operações muito bem sucedidas. Nós não gostamos de fazer operações. Já explicou isso para você. Ficar exposto ao mercado, né? Operação bem. E foi isso que a gente fez essa semana. A gente seguiu o que a gente estudou. A gente esperou o gráfico nos dar um indicativo do que ele ia fazer. Não vou dizer que a gente entrou com confirmação, porque muitas vezes a confirmação ficava caro para a gente. Mas na maioria das vezes a gente esperou o ativo trabalhar para depois fazer a nossa entrada, confirmar a nossa leitura. Sim. Esse tá limpo. Ter os erros, acertos e melhorar o que a gente tá esperando. Sim. É isso, pessoal. Ótimo resto de bom domingo para vocês. E uma ótima semana. Até segunda. Até. Beijo, beijo. Beijo.